Boa tarde a todo mundo presente. Vamos retomar as atividades, então, do nosso evento. Teremos, então, para iniciar a tarde de hoje, uma apresentação artístico-musical, um núcleo de choro da UFPEL, coordenado pelo professor Rafael Veloso, para quem eu vou passar a palavra. O professor vai apresentar o grupo, o trabalho, que envolve produção artística, pedagógica e muita pesquisa também. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, todas e todos. É um grande prazer que o Núcleo de Choro está aqui se apresentando. A gente faz parte do Núcleo de Música Popular, do curso de Música Popular, do Bacharelado em Música aqui de Santiago. Esse grupo muito rico assim, que a gente conseguiu juntar hoje para estar apresentando para vocês. É formado pelo violonista Roberto Schumacher, de 7 cordas, o Lucas Borba, também violão de 7 cordas, o Pedro Nogueira, do cavaquinho solo, do cavaquinho base. Ali atrás do Neverton, entre o Neverton e o Pedro, temos o Gabriel e eu. Aqui o nosso querido bandeirista Dani Ortiz, um ponto mais alto da roda, de fato. O do trombone Marcelo Silva, o clarinete César Pedroso. Aqui do meu lado, Douglas Valeiros, sax alto. E aqui do outro lado, Igor Inocente Jesus, mancada, solo. Então, como a Nora apresentou, meu nome é Rafael Veloso, professor dessa casa, e a gente vai apresentar para vocês um repertório de pesquisa que esse grupo vem desenvolvendo, junto com o Grupo Choro de Pelotas, que é uma associação de Pelotas que promove a tradição do choro local. A gente, como grupo de pesquisa, tem interesse em repertórios. Então, o tema dessa apresentação aqui faz parte da nossa pesquisa que vai ser levada aos congressos de música, né, Tampon e tudo mais. Chama-se Regionais do Sul, as formações e repertórios do choro no sul do Brasil. Então, a gente vai apresentar uma série de músicas compostas por músicos gaúchos, com formações diferenciadas, entre 1900 até 1970, 80. O primeiro choro que a gente vai apresentar chama Choro Clássico, que é um dos shows mais contemporâneos desse repertório, que é do Paulo Cruz, que se apresentava ali no foyer do Teatro São Pedro, né, no projeto Choro é Livre, durante muitos anos, um grande flautista respeitado nacionalmente. Então, esse choro do Paulo, ele vai trabalhar mais com uma formação regional. Aí depois temos Mágoas do Violão, do grande Otávio Dutra, né, um pioneiro do choro do Rio Grande do Sul, né, gaúcho também, da comunidade africana no Brasil, e ele tem uma grande produção, né, discográfica para teatro de revista. Nós temos o acervo dele aqui na discoteca da Cerimônia, esse acervo do século XIX, bem interessante, que é fruto dessa pesquisa. Então, esse arranjo que a gente vai tocar é inédito do Otávio Dutra. Depois a gente vai fazer uma música dos Oito Batutas. Os Oito Batutas é um grupo que o Pixinguinha formou na década de 20 e viajou para a Argentina. E lá eles gravaram algumas canções e temas de repertório geral brasileiro. A gente vai tocar o samba Até Eu, que é um samba machista, que também nunca foi tocado e gravado, né? E foi alvo da dissertação de mestrado e doutorado do professor Luiz Fernando Hélio Coelho, e da orientação que ele fez com Felipe Junqueira. Ele transcreveu essas músicas e agora a gente está tocando elas para vocês. E por fim, a gente vai ter 2 músicas do Aventão Júnior, que não poderia deixar de ser, né, nosso grande chorão, compositor local, cavaquinista, grande compositor e intérprete, que é o grupo Aventão Júnior, Regional Aventão Júnior, tocou muitos anos no Bar Liberdade. São 2 temas dele. O primeiro é Viu Como Agrada, também, né? E o último, Mimoso, que é um clássico que a gente vai fechar aqui com todos os solistas. Tá? Agradecer novamente. A gente tem, além desse grupo de pesquisa, temos um projeto de extensão, que é o Encontros do Choro,
todas as segundas-feiras vem promovendo aulas de vários instrumentos, prática de conjunto de choro, gratuitos para a comunidade. A gente está atendendo uma média de 50 alunos, né, a cada semestre. E temos também projetos relacionados à Rádio Federal, temos um programa chamado Rádio Livre, temos um acervo virtual, que é o acervo de Choro de Pelotas, com esses materiais que a gente está trabalhando para pesquisa. E temos muito carinho e apreço por esse projeto, então espero que vocês gostem. Agradecer o convite da Moro, a Úrsula também, que nos convidou a participar aqui. Estamos sempre juntos, parceiros, né, nos projetos da Missão de Arte e da Universidade Federal, que é bem importante. Obrigado e boa apresentação a todos.
Bom, agradecer também aqui ao Gustavo, que está fazendo o nosso som, ao Regis, que também foi responsável por esse som aqui, e ao e o Everton Maciel, que está sempre para a gente. Muito bem. Essa daqui é uma formação mista, né? A gente tem um regional de choro, eles vão tocar daqui a pouco no tema do Abundante, vocês vão perceber a diferença, são só instrumentos de corda. E desse lado de cá, a partir do Marcelo, nós temos a complementação de uma orquestra de sopros, que nesse momento, na década de 20, 30, era muito popular no Brasil, chamava-se jazz bands. Isso se difundiu pelo Brasil inteiro, inclusive aqui. Teve um grupo icônico chamado Terror dos Facões, que chegou a ter a formação completa de uma jazz band. Né? E esse arranjo que a gente tocou é um arranjo nesse estilo, né? Só que é choro ainda, né? Então é uma linguagem que está conversando com o mundo inteiro. Né? E aqui, como é uma cidade de Porto, assim, as coisas chegam também, assim como Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? Nova Orleans, todas as cidades, elas estão dialogando e trocando informações. Né?
Então a gente vai fazer agora a música que os 8 Batutas gravaram na Argentina, né? Que é uma peça que ninguém conhece e que tem essa ideia de uma jazz band, não é big band, não é? Uma pequena orquestra de jazz, né? A gente vai ter mais percussão para essa música e o samba que a gente vai tocar, talvez vocês não reconheçam, porque ele é mais amachichado, é um machixe na verdade, né? Não é o samba contemporâneo hoje que a gente tem nas escolas de samba, tá bom? Eu acho que já foi, né? Podemos ir? Muito obrigado. Então essa é a nossa raiz, né? É o samba, é o machixe, é a música brasileira, música de matriz africana, né, que os pixinguinhas usavam muito bem, né, com os 8 batutas.
E aqui temos em Pelotas um representante muito importante, que é o Avendano Júnior, no seu regional. E agora a gente vai fazer uma música que o Avendano compôs. Ele compôs muitas composições, teve mais de 100 músicas, assim. A gente tem registrado uma parte desse repertório. E o que a gente vai tocar agora é o Choro Baião, ao estilo do Valdir Azevedo, né? Chamado Viu Como Agrada. O Avendano ele teve uma atuação heróica por mais de 40 anos tocando aqui choro em Pelotas, e eu considero isso um exemplo de sustentabilidade de um legado musical e cultural, e se não fosse ele a gente não teria, né, essas gerações que vieram depois. Então a importância da Avendano é gigante, assim, né? E a atuação dele, não só dele, o conjunto que fez parte dessa ação durante 40 anos, imagina, gente, toda sexta-feira tocando no Bar Liberdade, e quase ininterruptamente, né? E tinha os companheiros, os colegas, o Milton Alves, né, o Roberval, o Alwin, né, o Luiz Soares, o Arnóbio Madruga, né, o nosso querido Toninha, né, o Paulinho, tantos outros, o Posidônio Tavares. Então esses mestres que passaram de geração em geração, né, essa linguagem do choro, e um choro de Pelotas, um choro gaúcho, né, provando que a música popular e a cultura, essa identidade musical pertence a todos, o Brasil inteiro, estão presentes nos mais diversos lugares. A gente então vai deixar com vocês um som do Regional Avendano Júnior nessa nova conformação aqui. Eu digo isso porque a gente fez uma pesquisa sobre também timbres, né, e como isso poderia ser passado na frente, né? Então temos no solo aqui o Pedro Nogueira, né, cavaquinho solo, estudou com a Avendano, foi aluno da Avendano durante um tempo, e tem uma sonoridade muito especial para trazer. Temos todos aqui, agradecer a todos os músicos que fizeram parte dessa apresentação, que fazem parte dessa pesquisa, que fazem parte desse movimento, contribuem para que a gente, hoje na universidade, tenha um núcleo de choro e tenha projetos tão importantes, né? Então, agradecer novamente a todos aqui, os músicos que estão presentes, a vocês que estão nos prestigiando e a universidade que está nos apoiando, né? É isso aí. Então, vocês, viu como agrada.
Queria agradecer então aos nossos colegas. Que grupo de pesquisa bem legal, né? Parabéns, gente. Vocês levam a nossa cultura e garantem essa convivência também dos músicos do Rio Grande do Sul, das compositores do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Obrigada pela participação aqui também. A gente vai dar só 5 minutinhos para ajeitar o palco. Já vamos começar a nossa próxima atividade, que é a palestra. Também vamos dar uma organização aqui no palco só rapidinho.
Maria, ela é doutora em administração pela Universidade de Salamanca, na Espanha, né? É mestre, né, fazendo mestrado profissional em desenvolvimento local sustentável em economia social, né, pelas universidades de Huelva, na Espanha, e Bordeaux, na França. Também tem MBA em agronegócios pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, graduação em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente ela é professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na Escola Superior de Administração e Negócios, né? Também atua no programa de pós-graduação em administração e também no programa de pós-graduação em ciências contábeis. Também é pesquisadora, né? Membro do Observatório de La Sustentabilidade em Educação Superior na América Latina e Caribe. Então, Rosa Maria, seja muito bem-vinda nessa casa, né? Também de todos nós, né? Bem, muito obrigada pela acolhida, Lidiana. Obrigada, Úrsula, pelo convite. Em nome da Úrsula, eu cumprimento o representante de todas as universidades que fazem parte dessa rede, que eu já sou fã dessa rede, acredito muito, tenho certeza que vai ser uma rede que vai gerar muitos frutos, que a gente vai falar muito de vocês, né? Lá no Mato Grosso do Sul. E hoje eu preparei para estar conversando com vocês sobre a abordagem integral institucional da sustentabilidade. Na realidade, é uma fala de provocação, né? Para a gente refletir como que nós podemos trabalhar com essa questão tão importante dentro das nossas universidades. Nós estamos num contexto que ele é complexo, né? Então eu vim aqui passar para vocês uma solução fácil, uma receita, né, de como trabalhar dentro das universidades. Agora, vou chamar a atenção, e não sou eu que estou falando, né, desde o começo da manhã nós estamos escutando, de que para trabalhar com sustentabilidade nas universidades, os ODS são uma excelente oportunidade. A gente não pode deixar de fazer bom uso dessa oportunidade, né, trabalhar bem com os ODS. E para trabalhar bem com os ODS nas universidades, nós precisamos que eles estejam refletindo as ações das universidades. Os programas, eles têm que estar na estrutura da universidade, eles têm que ser capazes de fazer com que a universidade gere realmente a transformação que nós esperamos. A universidade não é o motor da transformação social. Os ODS não são o nosso princípio diretivo atual, vigente, que nós estamos buscando. Então, não tem como nós desvincularmos a nossa atuação com os ODS. E um primeiro passo, né, é nós colocarmos o ODS, estar o ODS nos nossos documentos institucionais. Uma coisa que chamou a minha atenção, quando eu estava preparando a minha fala, eu me deparei com uma pesquisa, uma moça fez uma busca, né, uma mestranda fez uma busca nos documentos institucionais das universidades federais brasileiras. E ela encontrou que apenas 42% das universidades sequer citavam os ODS. Não é que tem um documento específico dos ODS, sequer citavam os ODS. Então, a gente ainda tem muito o que caminhar, né, com esse dado. Nós temos muito o que caminhar, só que nós não vamos caminhar em representantes, né, de 10 universidades, pelo menos, do Rio Grande do Sul, nós não vamos caminhar todos iguais. Não vai ser o mesmo caminho, né? Por quê? Porque nós estamos em ambientes distintos. Então, para traçar o caminho, nós primeiro precisamos analisar o nosso cenário, esse contexto, né, complexo, que cada uma das nossas instituições está. Então, é muito importante cada instituição parar para pensar no seu ambiente externo, que é diferente. Mesmo estamos todas no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que existe diferença entre
uma e outra, né? Analisar esse ambiente externo e analisar principalmente o ambiente interno também. Porque eu fazer uma reflexão de como que é a característica dos meus discentes, meus docentes, meus servidores, como é que é a cultura organizacional, cultura da minha universidade. É uma cultura que ela assimila bem eu trabalhar com sustentabilidade? Porque, pessoal, a gente tem que, quando falar de ODS na universidade, não tem que ser restrito a um departamento, a um curso que é acessível às questões ambientais ou sociais. Nós temos que fazer com que isso abrange todos os cursos da universidade, todas as pró-reitorias, o campus da universidade. Porque senão a gente fica pregando para convertido, fica falando só entre nós, que não precisamos escutar. A gente tem que fazer com isso realmente se difunda na universidade. E aí precisa de uma reflexão, né? Como que é dentro da minha universidade, né? O planejamento estratégico da minha universidade contempla questões de sustentabilidade? Os departamentos, a forma que ela está organizada, tem espaço para se falar dessa temática? Existe espaço institucional para falar dessa temática? É muito importante essa análise para trabalhar com a questão da sustentabilidade de uma forma institucional integral. Esse material aqui, desse slide, ele já tem seus 5 anos ou mais. Ele foi elaborado por um organismo, um grupo australiano, que trabalha com o tema de ODS, e eu achei ele muito interessante. Por quê? Ele, além de responder o que é o papel das universidades nos ODS, isso até não é uma pergunta muito difícil, né? Qual que é o nosso papel? Nosso papel nós somos educadores, certo? Nós estamos formando os profissionais que vão trabalhar com desenvolvimento sustentável, então nós temos uma senhora responsabilidade. Além disso, nós somos responsáveis também para a questão de pesquisa e inovação, então nós temos que desenvolver pesquisa e inovação que contribuam para o desenvolvimento sustentável, certo? Mas ele coloca aqui também que nós temos que ser modelo. Olha só, nós temos que ser modelo para a sociedade de como se implementa os objetivos de desenvolvimento sustentável. Como que a gente caminha para o desenvolvimento sustentável? Nós temos que ser modelo. Nós temos que ser território para que as lideranças intersetoriais consigam se reunir e debater sobre sustentabilidade. Nós temos que ser terreno fértil para que a sociedade consiga desenvolver de forma sustentável. Então, nós temos todo esse papel. E também, os ODS trazem muita coisa para nós. Não só nós que entregamos. Os ODS nos trazem, além de aumento de informação em relação ao ODS, e aí nós estamos devendo, né? Porque se já fazem 8 anos e a sociedade ainda não sabe o que é do ODS, se a gente fizer uma pesquisa entre nossos alunos, eles não sabem nem o que é o ODS, nós estamos devendo. Porque quando se fala de educação para a sustentabilidade, é para que a pessoa tenha um comportamento que gere transformação social. Não é nem que ela saiba o que é, saber o que é o básico, é o mínimo, né? Imagina que nós estamos trabalhando ainda para que os nossos alunos saibam pelo menos o que é. Olha só como nós ainda temos o que caminhar. Ela proporciona, os ODS proporcionam uma facilidade de diálogo com universidades e organizações de diversas partes do mundo, porque está todo mundo trabalhando e correndo atrás dos ODS. Então, permite que nós trabalhemos juntos com organizações de diversos lugares.
novas fontes de financiamento. Hoje de manhã a gente esteve falando sobre isso, né? Aliás, vamos acreditar que vai criar, né? Vai criar. Se ainda não criou, vai criar. Vai criar novas fontes de financiamento para as nossas instituições. E além de permitir a gente dialogar com o pessoal lá de fora, é uma oportunidade também que nós temos para aumentar o diálogo entre nós, entre as diferentes pró-reitorias, entre os diferentes departamentos da universidade, né? Fica vivendo cada um na sua caixinha. Os ODS é uma forma da gente conversar. Ele é transdisciplinar, como já foi dito hoje, né? Então, é necessário que nós tenhamos diálogo entre nós. Então, nos traz muita oportunidade. Então, a gente consegue resumir essa relação entre universidade e os ODS com essas palavrinhas aqui: conhecimento, aprendizado, exemplariedade, impacto e colaboração. Colaboração que vocês já estão tendo exemplo aqui com a questão da rede, né? A formação da rede é um exemplo prático de que vocês estão começando um movimento para essa colaboração, porque não se faz nada sozinho quando se trata de ODS. Bem, só um pouquinho de história, né? E aí eu peguei até literatura citando o meu colega o professor Orlando Sainz, que está aqui presente. Esse movimento dentro das universidades, ele começou com a dimensão ambiental, centrada na nossa finalidade, né? E agora nós estamos incorporando outras dimensões que são muito importantes para nós sermos modelos e gerarmos impacto. Então, nós avançamos para a área de governança e gestão institucional também, quando se fala de sustentabilidade nas IESs. E o que é essa palavrinha, essas três palavrinhas, né? Abordagem integral institucional, que eu estou aqui comentando com vocês. Eu peguei o conceito da Unesco, tá? E vou ler o conceito, eu não vou explicar com minhas palavras para ficar bem claro o que a Unesco entende por isso, tá? Ela entende que é a forma de avançar em direção à sustentabilidade de maneira holística, abrangendo o conteúdo e a metodologia de ensino, influenciando o processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, incorporando a sustentabilidade em todos os aspectos da instituição, incluindo instalações, operações, interação com as partes interessadas da comunidade, governança e capacitação. Essa abordagem integral institucional da sustentabilidade, ela coincide, em grande parte, com o sistema institucional da sustentabilidade, que é um sistema proposto pelo professor Orlando. Aqui eu tenho uma imagem desse sistema aqui. Que resume um pouco o que eu tenho falado para vocês até agora, que é importante que essa temática ela esteja nas diversas áreas da universidade, né? Então, na área de docência, extensão, na área de pesquisa, mas também na gestão do campus, na governança, uma auxilia a outra, né? E elas não devem ser, elas não estão separadas, né? Você está vendo que tem umas setinhas? Então, o que essas setinhas estão querendo dizer? Que uma auxilia a outra. Quando eu avanço na gestão do meu campo, eu não devo fazer isso de forma isolada. Eu devo combinar isso com ações de ensino, com ações de extensão, de pesquisa. Tenho que fazer com que o meu campo seja um laboratório, né, para esse tipo de ações. Dessa forma eu vou ser modelo na sociedade. E eu vou ser mais coerente com aquilo que eu prego também. Destacando, por exemplo, hoje, esse evento, por exemplo, está sendo totalmente coerente com aquilo que se prega. Estamos com um evento aqui que está com preocupação com a questão do resíduo. Nós temos um evento aqui que tem preocupação com a questão da acessibilidade. Então, nós não estamos sendo incoerentes com aquilo que estamos pregando aqui no evento. É por essa linha de ser exemplo, tá? E aqui em volta desse sistema institucional de sustentabilidade,
nós temos as normas institucionais nacionais. No Brasil, nós já temos diversas normas que nos obrigam, porque são leis, que são, né, algumas obrigatórias, que nos ajudam a trabalhar com sustentabilidade dentro das universidades. Eu vou falar um pouquinho sobre elas hoje, tá? E essas normas, em volta delas, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo os ODS, que são a nossa referência. Bem, existem várias formas de essa temática, os ODS, entrarem dentro das nossas instituições. Cada instituição vai ter a sua história, né? Ela pode entrar por diversas portas. Ela pode entrar pela liderança, pela reitoria, definindo, olha, não, vamos trabalhar nos ODS a partir de agora, e pode ser que essa liderança tenha resistência de parte do corpo acadêmico, ou ela pode entrar também pela porta do corpo acadêmico, um grupo que acredita na temática e fala assim, não, nós queremos trabalhar, e começa a travar uma luta interna para trabalhar com essa temática, tá? O ideal é que nós tenhamos os dois trabalhando juntos, os dois sensibilizados. Por quê? Porque facilita se trabalhar com a abordagem integral institucional que eu estou falando com vocês. Quando não tem essas duas, né, não tem a liderança e o corpo acadêmico convencido, é muito difícil trabalhar com a abordagem integral institucional. Vão surgir muitas barreiras. E aí se corre o risco de se trabalhar de uma forma muito fragmentada, a trabalhar apenas um aspecto. Ou, que é pior, né? Se trabalhar, que nós estamos na universidade pública, a gente não tem isso, mas nas universidades privadas a gente observa que às vezes a questão da sustentabilidade é um apelativo de marketing. É publicidade, simplesmente. E aí isso fica muito longe do que realmente deve ser feito por nós, por nossa responsabilidade como instituições de ensino superior. Bem, comentar com vocês, eu sou administradora, né? Então meu olhar assim, sempre acaba indo para a questão de operacionalização, ok, o que a gente faz, coloque-se em prática, né? E aí uma das minhas orientadas, a Nathalie, nós fizemos uma busca, uma revisão sistemática da literatura e fomos buscar ferramentas de avaliação e evidenciação de sustentabilidade em instituições de ensino superior. Esse era o recorte, tá? E nós encontramos 42 ferramentas. Quer dizer, falta de ferramenta não é. Tem muita ferramenta disponível para ser utilizada, tá? Todas elas são adequadas para uma universidade brasileira? Com certeza não. Com certeza não são adequadas. A gente até fez uma análise sobre isso. Aí o número cai significativamente. Mas mesmo assim nós temos opções, tá? Opções de ferramentas que nos ajudam a refletir em que estágio nós estamos. E essa reflexão leva a ter indicadores. E você só faz gestão daquilo que você mede. Se você não mede, como que você vai fazer gestão? Como que você vai planejar uma melhoria? Né? Então, ter indicadores é essencial, é fundamental. Das ferramentas que nós temos, né, para fazer essa análise específico dos ODS nas instituições de ensino superior é o formulário do Observatório de Sustentabilidade da Educação Superior da América Latina e Caribe, que eu sou pesquisadora e o coordenador está aqui presente. Nós vamos ter o privilégio de escutá-los hoje ainda à noite, a nossa última palestra com o professor Orlando. Então, nós tivemos o lançamento desse formulário no Brasil, ano passado. Nós fizemos 2 eventos de lançamento. Várias das universidades que estão aqui presentes participaram, preenchendo o formulário. Foi uma experiência muito bacana. Foi bacana por quê? Porque nós tivemos um feedback positivo das universidades que participaram, dizendo o seguinte: olha, foi bacana,
nós identificamos o que nós temos que melhorar. Nos ajudou a identificar o que a gente está fazendo bem e o que nós temos que estar aprimorando. O formulário, ele segue essa abordagem institucional integral que eu comentei com vocês anteriormente. Tá? Então, ele aborda como que os ODS estão na universidade nessas 5 dimensões aqui: governança, docência, pesquisa e tecnologia, extensão e gestão do campus. Esse são um conjunto de 25 perguntas, que eu não vou me alongar sobre elas, tá? Mas nós vamos, depois eu vou fazer depois eu falo. Não, eu já ia fazer propaganda aqui, mas eu vou deixar para o final do próximo evento. Bem, e aí, para continuar falando sobre esse tema, eu vou contar um pouco para vocês da caminhada da UFMS, tá? Em busca da UFMS, da sustentabilidade. E assim, não vou falar da UFMS longe de ser um case de sucesso. Não é isso. Eu vou falar para vocês sobre o que a gente aprendeu um pouco, tá? Nessa caminhada. Porque é uma caminhada, a gente está longe de chegar no topo, tá? Dessa caminhada, dessa jornada. Nós temos lá o apoio da reitoria. Os nossos reitores, eles estão no 2º mandato, o professor Turini e a professora Camila. E o 2º mandato deles, eles têm como foco gestão, inovação e sustentabilidade. Então, sustentabilidade é a bandeira da reitoria, né? Foi criada uma diretoria de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, em 2021. Então, a nossa história é bem recente, tá? O nosso diretor é o Leonardo Carvalho. E no site a gente prima muito com a questão da evidenciação de tudo que a gente faz. Então, no nosso site tá tudo que a diretoria faz, está no site. Então, querendo saber um pouco mais sobre o que a gente já tem feito, os projetos, é só entrar no site que vai ter toda a informação. E o Leonardo, ele é muito aberto a colaborar. Ele adora quando alguém chama para ele para trocar uma ideia, para falar sobre um projeto. Então, ele é bem aberto. Bem, com o objetivo da gente melhorar a gestão da nossa diretoria, eu e uma orientanda, nós fizemos uma pesquisa, nós pegamos todos os documentos obrigatórios que o Leonardo preenche, que a diretoria preenche, e os voluntários também. E aí fizemos uma análise da sinergia entre eles, tá? Por que nós fizemos uma análise dessa sinergia? Porque a gente queria provar, que a gente já sabia, de que a gente não tem tanto trabalho assim, sabe? Que um documento muito parecido similar com outro, é similar com o outro por quê? Porque ele tem o mesmo princípio diretivo. Estamos todos trabalhando com um foco nos ODS. A gente relaciona tudo com os ODS, fica mais fácil para trabalhar. Então, nós fizemos uma análise de similaridade textual e interpretativa de todos esses documentos com um modelo de relatório de sustentabilidade, o GRI, mais o aporte de um estudo que acrescentou nesse modelo a dimensão universitária, porque o relatório de GRI não é para a universidade, então falta muita coisa. Tá? Mas ok. A pesquisa era de relatório de sustentabilidade, só que eu não vou falar de relatório de sustentabilidade para vocês. Qual é o meu ponto em estar apresentando isso? Meu ponto é mostrar para vocês que nós encontramos uma sinergia muito grande entre os documentos, tá? Então, relacionados com esses indicadores do GRI. Então, achamos vários grupos de indicadores que 6 documentos, 7 documentos, tratando da mesma questão. Então, o que demonstra que se a gente trabalhar de uma forma integrada e organizada, que quando a universidade tem a área a informação sobre os indicadores de sustentabilidade centradas em um local, ela consegue aumentar muito a produtividade dela. Ela faz uso melhor dessa informação, tá? E consegue avançar mais rápido. Bem, e esse caminhar nosso para essa direção, ela começou
com uma demanda da gestão, foi puxada pela gestão. Nós participamos da excelência de jornada de 750 pontos da FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade. E, então, a gente participou, achou que estava tudo certo, né? Aí vieram os auditores e falaram o seguinte para a gente: olha, está muito bem, mas tem 3 pontos de melhoria. Um deles é que a área de sustentabilidade de vocês está desorganizada. Vocês não têm uma política, vocês não têm um eixo, vocês fazem projetos pontuais. E aí foi um tapa na cara, né? Isso foi comecinho do ano 2021. A gente falou, puxa vida, a gente achando que estava super bem na área de sustentabilidade, vem lá o pessoal da qualidade falar pra gente que a gente está trabalhando de forma desorganizada. E eles têm razão, nós estamos. E aí fomos fazer a tarefa de casa. Pegamos a ISO 26000, que é a ISO de responsabilidade social, fizemos um estudo em todos os temas da norma, para ver quais eram pertinentes, a relação dos itens da ISO 26000 com os ODS, o documento está acessível também no site da ISO 26000, e seguimos o manual e fizemos nossa matriz de materialidade da UFMS baseada na norma. Fizemos consulta com a população externa, consultamos nossos fornecedores, municípios que nós temos campos, parceiros, organizações parceiras, alunos, docentes também, público interno também, sobre o que era importante para eles em relação à sustentabilidade, o que é material para nós, que é relevante para o UFMS, quais são os temas relevantes, porque a gente tem que atuar nos relevantes, não dá para atuar em tudo. Fizemos análise com a gestão interna também, com gestores, e identificamos para os temas, os eixos que nós tínhamos que trabalhar mais a fundo. E aí, baseado nessa matriz de materialidade, nós fizemos a elaboração do novo plano de logística sustentável, que aqui as instituições federais sabem que nós temos que elaborar um plano de gestão de logística sustentável por lei. Nós temos essa obrigatoriedade de elaborar o plano. É uma ferramenta importante, né, que é uma das que eu falei, é uma ferramenta importante que nós temos para ajudar a trabalhar a sustentabilidade nas nossas universidades, e muitas universidades deixam passar essa oportunidade. Eu aconselho não deixar. Foi muito bom a gente ter refeito o PLS depois dessa matriz de materialidade, relacionando com os ODS, porque com isso a gente conseguiu colocar no nosso PDI metas e indicadores de sustentabilidade. Tá? Então aqui é só um números de uma pesquisa que eu fiz, então eu sei o que estou falando. Eu pesquisei como que as universidades estavam em relação ao PLS, e nós não estamos, em geral, bem. Tem muitas universidades que fizeram uma vez, não fizeram de novo, né? Não tem um plano vigente, não está elaborando o relatório de acompanhamento, que tem que ser feito, na realidade, semestralmente, né, de acordo com a norma. E é uma pena, porque é um instrumento muito importante. O nosso atual, nós incluímos o eixo educação socioambiental. Por quê? Porque saiu na nossa matriz de materialidade essa questão de ações voltadas ao público externo e interno. Quando eu falo interno, é servidores, não discentes. Então aqui é a fotinha, né, da relação com os ODS. E outra ferramenta que nós temos, que eu queria chamar a atenção, ela tem uma sinergia muito grande com o PLS, é a A3P. A A3P é voluntária. Nós não temos obrigação de participar da A3P, tá? Adesão voluntária. No entanto, a estrutura da A3P é muito parecida com a estrutura do PLS. Para quem faz PLS, aderir à A3P, é fácil, é tranquilo, não vai te dar muito trabalho, tá? E
Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que você participa de mais um grupo, né? Dentro da A3P tem um ambiente de fórum que você pode trocar, construir parceria com outras instituições e dar visibilidade também para as suas ações. A A3P tem um prêmio, né? Que tem diversas categorias. O FMS tem participado, tivemos a felicidade de receber um prêmio na última edição de inovação. E a gente está concorrendo não só com universidades, é com qualquer instituição pública, né? Não é nem federal, é pública, porque a TSP pode participar estadual e municipal também. Bem, outro ambiente que nós decidimos participar, e eu acho bacana, né, que somou para nós, pode até parecer meio estranho para alguém, é o Pacto Global das Nações Unidas. O Pacto Global das Nações Unidas, ele surge, tá, para convencer as empresas a trabalharem em prol do desenvolvimento sustentável, né? E com o tempo ele vai avançando. Ele começa com os 10 princípios e hoje ele trabalha os 10 princípios e mais os ODS. E não é mais só para empresas do setor privado. O Pacto Global ele abre espaço também para organizações como as nossas, sem fins lucrativos. Então, nós podemos participar do Pacto Global como aderentes e é também um ambiente muito rico de aprendizado para a universidade. Então, por isso que eu coloquei aqui, porque eu acredito que vale a pena, nós não estamos sozinhos lá. Existem mais 3 universidades federais que também já fizeram a adesão ao Pacto Global. O Green Matter é um ranking que nós participamos já há 4 edições, e eu coloquei aqui a posição, mas não é para destacar isso, né? Eu acho que o que mais vale de participar de um ranking é que te força a trabalhar com os indicadores, a pensar em melhoria, a não ficar no mesmo, sabe? Então, independente do resultado, cria um ambiente favorável dentro da instituição para fazer as coisas acontecer. Sair do bababá e a coisa acontecer. Por quê? Porque depois da próxima edição eu preciso ter indicador para estar apresentando. Então, eu acredito que é muito válido participar dos rankings por esse motivo. Bem, nem tudo são flores, né, pessoal? Existem barreiras. Barreiras significativas para a gente trabalhar com essa questão dentro das nossas instituições. Então, eu decidi falar um pouco sobre as barreiras, porque quando a gente conhece os obstáculos, a gente se prepara para enfrentá-los, né? Então, eu destaquei algumas barreiras aqui que eu tenho certeza que vocês já estão vivenciando, né? Ou algumas delas. E outras pode ser que vocês ainda vão vivenciar no futuro. Então, a primeira, que eu acho que acontece em todos os lugares, é mobilização de comunidade acadêmica. Convencer os benefícios de trabalhar com os ODS. Eu acho que é uma barreira para toda instituição. Acho difícil a gente achar uma instituição que te fala assim, não, aqui está todo mundo convencido, não tem barreira nenhuma. Vai ser muito difícil. Não conheço nenhuma. Cultura organizacional, resistência à mudança. Se nós estamos falando de uma transformação das nossas instituições, nós estamos falando de mudança da cultura organizacional. Mudar o jeito de fazer as coisas. Toda vez que você propõe mudança, você vai ter resistência, né? Então tem que estar preparado para isso, para essa resistência e mudar a cultura da instituição. Aqui apareceu também. Agora eu volto. Voltei. A questão do recurso financeiro, né? A dificuldade de obter recurso financeiro. Essas barreiras que eu estou falando para vocês, elas não é coisa da minha cabeça, não. Elas são resultado de uma revisão sistemática, tá? Da literatura, em que foram identificadas essas barreiras nas universidades estudadas. Em adoção dos ODS, tá? Específico dos ODS. Falta de interesse e apoio,
da alta administração, apareceu como barreira também. Ausência de estrutura organizacional, ausência de um local na universidade que centralize, que pense nessa questão, apareceu como uma das barreiras. E eu acho muito importante ter, a nossa experiência na UFMS é que foi muito importante a Diretoria de Desenvolvimento Sustentável. A gente costuma dizer que ela é o cérebro da sustentabilidade da universidade. Por que ela é o cérebro? Porque na realidade ela só pensa a sustentabilidade. Quem faz as coisas são as outras pró-reitorias, os outros departamentos. A gente não operaciona nada na DITES. A DITES é formada por Leonardo e por mais 2 técnicos, hoje. Até há 6 meses atrás era o Leonardo mais uma pessoa, a gente dobrou a equipe nos últimos 6 meses. Tá? E ele consegue fazer tudo isso por quê? Porque não é ele que faz, né? Quem faz são as outras pró-reitorias. A DITES, ela só pensa a sustentabilidade, faz o planejamento. E ela conta e agrega diversos professores, e eu incluo, como colaboradores, como assessores. A gente sempre lá na DITES tem um professor levando um projeto, trocando ideia, e na realidade o que o Leonardo faz é que ele fala, professor desse departamento, tem outro professor com a mesma ideia, a gente está precisando disso na reitoria de planejamento, na reitoria de extensão dá para incluir esse professor e trazer isso para a questão da sustentabilidade. Então o que ele faz é que ele pensa. Então, para nós, e aí eu falo nós, lembrando do meu segundo slide, lembra que eu falei que tem que analisar o ambiente externo e interno? Para nós, o UFMS, isso foi muito importante. Agora, cada universidade tem que fazer análise da sua realidade, identificar se tem sentido ter na estrutura uma área para pensar sustentabilidade ou não. Tá? Mas aqui aparece como uma barreira dessa revisão sistemática da literatura. Também aparece ausência de indicadores, ferramentas e relatórios para medir. Olha a importância de medir, pessoal. Para medir o progresso dos EDS. E a falta de rede de cooperação entre as IESs e parceria com outros tipos de organização. O que vocês estão solucionando aqui, criando a rede gaúcha. Né? Então, vocês estão avançando e uma possível barreira. Bem, então, já caminhando para o final, a Agenda 2030, os ODS, nos abrem oportunidades ímpares, que nós não podemos deixar. Oportunidades de ampliar nossos horizontes de parceria com instituições externas e, melhor ainda, da gente começar a trabalhar junto dentro das universidades, tá? Para realmente entregar para a sociedade o que nós prometemos, que é transformação social. E aí, essa oportunidade também, né, quando se trabalha dessa forma institucional e integral, é a oportunidade de ser melhor e mais consistente naquilo que ensina, que prega. Bem, e aí eu vou caminhando o final com alguns... Aí eu entro na publicidade com alguns anúncios, tá? Dentro das oportunidades que nós temos, agora a curto prazo, até o final de 2023, está aberta a oportunidade de participar do selo ODS de educação, que é uma iniciativa do selo social, tá? Com a UNB 2030. Eles são parceiros nossos do Observatório, por isso que são parceiros, eu acredito no trabalho deles, por isso que eu estou aqui divulgando com vocês. E nós da UFMS também participamos da edição de 2022, foi uma experiência muito bacana. Tá? Mais informações no site seloods.org. Nós vamos ter, no dia 5 de setembro, um evento de acompanhamento do diagnóstico que nós começamos no ano passado, que eu comentei com vocês. Nós fizemos 2 eventos de lançamento, algumas universidades aqui presentes preencheram o formulário.
Esse evento do dia 5 de setembro vai ser um evento para mostrar para vocês o resultado geral. Como que estão as universidades brasileiras que preencheram o formulário em relação aos ODS. Vai ter a participação de algumas universidades também relatando boas práticas em diversos âmbitos: ensino, extensão, pesquisa, gestão e governança. Então, estão convidados. Evento online não tem barreira, né? Só para participar. E no dia 15, e esse é o último, tá? 14 e 15 de setembro, nós vamos ter na UFMS o evento nacional do Green Matter. Esse ano nós levamos para o Mato Grosso do Sul, saiu do Sudeste, pela primeira vez, tá? Esse evento nós estamos recebendo um resumo expandido, é um evento presencial, que nós estamos recebendo até dia 18, pessoal, até sexta-feira. Então dá tempo ainda de mandar o seu resumo expandido. Dá tempo ainda. Não, dá tempo porque assim, às vezes, vocês estão com uma coisa fácil para elaborar um resumo expandido, de 500 a 1000 palavras, pessoal, não é o bicho, tá? Às vezes a coisa é só organizar a informação num texto e envia sexta-feira. O que vocês fazem da meia-noite às 6? Dá para fazer um resumo expandido nesse período, né? Não tem nenhum compromisso, né? Da meia-noite às 6, não. Isso é papo de professor de pós-graduação, né? Não, ele é presencial, ele vai ser presencial, é um evento presencial. É uma oportunidade de conhecer Campo Grande, viu, gente? Vai ser bonito. O Márcio até falou que bonito vai se transformar numa cidade ecológica, né? Nem estava sabendo desse projeto. Uma oportunidade de conhecer lá a nossa terrinha. Bem, e aí agora para finalizar mesmo, esse slide aqui é para lembrar, para falar para vocês de que incorporar os ODS nas universidades não deve ser de forma nenhuma ser visto como uma competição. Qual que é a universidade que vai implementar melhor? Sabe? Qual que vai ser a melhor da rede? Né? Qual que vai ser a melhor do Rio Grande do Sul? Quem que vai ser a pioneira? Não é essa a tônica. Ainda mais nós, né, que estamos entre universidades federais. Todos nós temos que contribuir para a sociedade. Quando uma universidade vai bem, eu tenho que ficar feliz que ela vai bem. Que bom que ela vai bem, que bom que ela está contribuindo mais para a sociedade. Não tem que me dar dor de cotovelo. Não é um cabo de guerra, é cooperação. É isso que vocês estão propondo aqui, que é parceria. Parceria para quê? Parceria para gerar mais conhecimento, mais aprendizado, ser exemplo para a sociedade, mais impacto para a sociedade. Nós precisamos ter mais impacto. Hoje foi falado hoje de manhã. Nós precisamos nos aproximar mais da sociedade, fazer com que as nossas ações de ensino gerem impacto, não só a extensão, mas as nossas ações de ensino gerem impacto na sociedade, entregam o que ela está precisando, que as nossas pesquisas gerem impacto na sociedade e sermos exemplos através das nossas práticas. Então, impacto e colaboração, né, que é a tona de qualquer rede, e principalmente de uma rede que busca desenvolvimento sustentável. Essas são as referências para ficar e o meu agradecimento pela atenção de vocês. Obrigada e parabéns, né, pelas suas contribuições. Que bom que a gente possa estar aqui, né, enquanto instituições de ensino, colocando em prática, né, essas parcerias, essas trocas de experiências, que a gente começa a ver os colegas falando, né, colocando os seus trabalhos, e a gente percebe que os problemas são os mesmos, né, muitos deles se repetem, e que é possível, né, juntos a gente ir buscando alternativas através das parcerias, do encorajamento também, que é importante, né, esses momentos que a gente tem, eu acho que serve também para isso, né. Não, mas se alguém conseguiu, a gente pode cantar mais um pouco, vamos lá.
Mas então, eu gostaria agora de abrir um momento para alguma contribuição, algum questionamento, né? A nossa palestrante. Professor Sérgio. Então, Rosa Maria, meus efusivos cumprimentos pela tua apresentação. Eu simplesmente adorei. Achei bárbaro, né? E me vem à cabeça uma reflexão que eu ia compartilhar contigo e com as demais pessoas aqui, que é o seguinte: a gente se acostumou no Brasil, nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, especialmente para aqueles que trabalham na pós-graduação. O Brasil é um país bem sucedido no seu sistema de pós-graduação. E uma das razões pelas quais a gente conseguiu, entre os países em desenvolvimento, construir um sistema de pós-graduação onde a gente forma mestres, forma doutores e ao final isso acaba retroalimentando o nosso próprio sistema de ensino superior, e nós formamos os nossos profissionais para atuar nas nossas universidades, né? Se a gente olhar o que era o Brasil dos anos 60 e 70, né, e que nós olharmos em 2021, nós somos um país que se desenvolveu muito, e muito isso a troco de termos tido investimentos em ciência e tecnologia. Pois muito bem, a pedra de toque, o ponto de condão desse sistema é o processo de avaliação científica que nós desenvolvemos. Posso dizer para vocês, pela minha experiência de ter vivido em outros países, de ter colocado, tem poucos lugares no mundo onde tem um sistema tão importante e fácil de acesso, a gente pode saber quem é quem, como o sistema Lattes, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo na tua apresentação uma enorme janela de oportunidade para que a gente possa desenvolver uma outra forma de avaliação das universidades. Eu vejo muita inconformidade, eu vejo muita reclamação entre os colegas, entre várias pessoas dizendo: olha, eu não vou me submeter ao sistema Lattes, eu não quero entrar no produtivismo acadêmico, eu não quero seguir essa... Né? Tem uma série de pessoas que estão criticando, desde os alunos, né, até os pesquisadores. Pois muito bem, eu acho que o que tu apresenta, essas várias maneiras de avaliar como é que as universidades podem entrar, é uma outra forma que as universidades podem finalmente dizer à sociedade e mostrar através de indicadores o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo. E ao final e ao cabo, dar uma justificativa para os recursos públicos que a sociedade investe na gente. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Os nossos salários, a luz, essa sala, enfim, tudo que nós temos, todo o nosso dia a dia é pago por alguém. O pessoal mais economista gosta de dizer: não existe almoço grátis. E de fato não existe. Tem pagadores de impostos que fazem com que a gente pode. Então eu acho que tu apresentas algo que a gente poderia incorporar, e acho que nós, essa sugestão de incorporar o tema dos ODS nos PDIs das universidades, e cada universidade, segundo as suas características, fazer esses seus processos de avaliação e, ao final, construir a sua proposta para a sociedade, para aquilo que ela quer entregar, é isso que nós estamos precisando. E aí eu acho que a sociedade vai olhar para a gente de outra forma, porque muitas vezes nós somos vistos como quem gasta dinheiro público, a gente recebe críticas, que são, na maioria das vezes, injustas, porque também eles não sabem o que a gente faz, às vezes a gente comunica mal o que a gente faz, tem essas duas coisas. Mas eu fico muito satisfeito, Rosa, por teres apontado maneiras concretas de como a gente pode caminhar nesse sentido. E para terminar, eu diria assim: o que tu acharia? Eu estava pensando assim, poxa vida, já imaginou? Amanhã depois o ministro da Educação diz o seguinte: olha, nós
nós vamos dar um prêmio de 5 milhões de reais para as universidades que tiverem, né, uma agenda, né, de implementação dos ODS. Né? Eu não quero aqui, eu queria compartilhar um pouco contigo a ideia de como é que a gente faz isso. Né? Como é que a gente, na tua opinião, como é que a gente consegue fazer as universidades se interessar por isso? Já que somos tão poucos, ali o teu indicador, que tu citas, é 40 e poucos %, é ridículo simplesmente. Quer dizer, o que tu acharia de como é que a gente poderia no Brasil, o que daria para a gente fazer para a gente conquistar, né, esse maior interesse de dentro da própria universidade, das nossas autoridades para esse tipo de coisa? Eu estava aqui pensando alto, pensei, poderíamos, né, utilizar um recurso, né, como, por exemplo, os prêmios de melhores teses da CAPES poderiam ser, pensar um sistema semelhante, né, que tem prêmio para todas as áreas e tal. A gente poderia ter premiações para os 17 ODS e tal, e que as universidades pudessem utilizar esses recursos para os seus projetos. Outra forma que eu pensei, por exemplo, iniciação científica. Estou pensando, Rosa, que a gente poderia ter na universidade, nas universidades públicas, uma carreira, uma área específica para iniciação científica que vá trabalhar nas ODS. Então, enfim, eu queria compartilhar contigo, primeiro, te cumprimentar e segundo, pensar um pouco a tua reação, como é que a gente pode ganhar escala, né? Como é que a gente pode ampliar esse processo. Bem, obrigada, Sérgio, pelas suas palavras. Para mim significa bastante, você sabe que tem uma referência. E, olha, é difícil, assim, é um problema complexo, né? Como que a gente transforma isso em indicadores? Essa coisa de vincular com uma premiação, com alguma coisa assim, eu não gosto, assim, a princípio eu não gosto muito, vou te falar por quê. Por conta de criar, às vezes, uma questão de competição entre as IESs. E com a questão da busca dos ODS, a gente precisa de colaboração, pode não dar certo por conta disso. Então, podia até ter alguma coisa de premiação, mas alguma coisa, sei lá, que fosse regional, que fomentasse a colaboração entre as universidades, fazer elas trabalharem juntas, porque é uma temática que precisa trabalhar junto. Isso que vocês estão fazendo de rede é essencial, né? Essa troca. E isso não sou eu que estou falando, é a literatura diz, que é muito importante, a questão da parceria. Então, podia ser algo, sei lá, por região, mas que tivesse alguma coisa que puxasse a colaboração entre as instituições. E eu acho que a gente começa isso a nível institucional, né, vindo como uma política pública para fomentar isso. Mas dentro da universidade, começa colocando indicadores dentro do PDI, né? Colocando indicadores de sustentabilidade dentro do PDI, porque aí tem que fazer mesmo, né? E comunicar muito isso. Comunique tudo que faz para a sociedade. Lá na UFMS, a gente tem um programa UFMS Sustentável. E tudo que a gente faz, a gente comunica. Tudo está no site, tudo está nas redes sociais, porque não adianta pôr o site, porque a sociedade que ela vê é rede social, né? Então a gente coloca tudo na rede social, a gente tem parceria com o pessoal do jornalismo, os meninos inventam os negócios diferentes para comunicar. No campus a gente coloca as caixinhas nos ODS, faz uma ação de comunicação, faz um show e comunica com os alunos o que a gente está fazendo. Precisa dessa comunicação. Por quê? Porque senão a gente não consegue nos defender, como você falou. A gente está falando, está fazendo, e aí a sociedade não está vendo, né? Então, a questão da evidenciação é muito importante. Essa evidenciação de comunicar diretamente com a população por meio das redes sociais e também fazer essa comunicação de forma séria, formal, né? Então, colocar a sustentabilidade no relatório de gestão da universidade é muito importante, né? Não omitir essa dimensão da universidade. Quer dizer, dar espaço para o tema de sustentabilidade nos documentos institucionais da universidade. E eu acho que com o tempo, a tendência, que eu quero acreditar, porque eu sou uma otimista,
que o nosso sistema de avaliação e essa tendência da pós-graduação é que a gente vai migrar para indicadores de impacto. A pós-graduação está nesse caminho, né? E eu fico muito feliz com esse caminho de migrar para indicadores de impacto. E com isso a gente consegue uma aproximação maior com a sociedade, a gente chega mais próximo desse sentimento que você se expressou na sua fala. Obrigada pela sua provocação, professor Sérgio, obrigada pela sua resposta. Tema bastante importante para a gente refletir, né? E temos mais participantes? Eu gostaria de fazer não uma pergunta, mas ouvir a opinião, se me permite chamar de Te identifica. Desculpa. Eu sou professora Rosalda, da Universidade Federal de Pelotas. Hoje sou docente do curso de Gestão Ambiental, né, da universidade. Tenho aqui outros colegas de unidade também, de curso, o professor Maurício, que trabalha diretamente com os ODS dentro do curso. Tá? E agradecer, né, a tua fala. Eu tenho um orientando de trabalho de conclusão de curso, trabalhando junto com o gabinete da vice-reitora, levantando essas questões, né, esses indicadores, tentando, né, trabalhar com essas questões dentro da Universidade Federal hoje. Tá? Mas, para além disso, eu gostaria de fazer um questionamento. Né? Quando tu trazes a questão do papel da universidade, né? a formação e a questão holística, né, do meio ambiente hoje. E isso é um assunto que os meus alunos, tem vários alunos aqui da gestão ambiental, né, que a gente trata diretamente no curso. Depois o professor Maurício e outros colegas aprofundam isso de maneira mais técnica, mais objetiva, né, com relação à efetivação dos ODS na profissão, tá? Mas nós temos no segundo semestre uma disciplina que é Sociedade e Meio Ambiente, que nós criamos por entender a necessidade que o nosso egresso de gestão ambiental saia do curso com essa formação mais holística e com a responsabilidade que não é de um curso, mas sim da educação como um todo, né? Na formação, para além da formação formal, da formação de um cidadão. E que esse cidadão, ele também se sinta responsável pelas ações, né? Com todos os seus direitos e deveres, desde o momento que ele entra na universidade, para além do momento que ele sai graduado. Então, isso eu acho que é fundamental começar a trabalhar a questão da formação para a sustentabilidade, da formação para uma responsabilidade socioambiental, para além de um curso, né? E que a nossa instituição, né, professora Úrsula e colegas, ela possa cumprir esse papel. Não só dentro dos cursos vinculados às áreas da gestão ambiental, temos vários, aqui a professora Ruber vai fazer a colocação dela, que isso seja uma responsabilidade de todos, né? Inclusive dos nossos alunos, inclusive dos nossos docentes. Esses elementos eles perpassam a vida, né, e a sobrevivência do ser humano. Então, ele tem que estar representado. E essa é a minha compreensão. Eu queria que eu pudesse fazer esse contraponto. Estamos indo para o caminho certo ou não? Isso é balela, né? Ou isso não vai funcionar, isso não é bem assim? Não, é isso mesmo. Não tenho nada a acrescentar, é exatamente isso. A gente tem que transformar o comportamento dos nossos alunos, eles como indivíduos, né? Fazer com que eles se sintam responsáveis. E de todos os cursos, não é só da profissional que vai trabalhar com o meio ambiente, deveria ser de qualquer profissional, né? O aluno, o que está fazendo odonto, que está fazendo medicina, farmácia,
porque é um tema que é relevante para todos. Nós temos que formar em todos os cursos cidadãos responsáveis para com o desenvolvimento sustentável. Em cada uma das áreas, esse tema é relevante. Obrigada pela tua colocação. Então, vamos para mais alguma manifestação? Mais a última, então. Certo, a última. Te identifica, por favor. Eu sou a Rúbia, professora da Engenharia Sanitária e Ambiental, e atuei há pouco tempo atrás na gestão também, né, no NPA, no de Planejamento Ambiental, e assim, com grande orgulho, a instituição ela incorporou, hoje são mais de 15, 17, eu acho, né, objetivos no PDI, as gurias estão aí, né, que trabalham. Acho isso foi fantástico, porque a gente passou de um objetivo, né, do PDI para 15 ou 16, não sei precisar. E também construiu de forma bastante democrática, através dos territórios, a política, está construindo, na verdade, né, a política ambiental em conjunto com o plano diretor. Eu acho, gostaria de manifestar assim, porque eu acho que são exemplos super interessantes. E corroborando com isso, Rosa, o quão difícil é criar indicadores, né, que realmente saiam do papel, porque são temas extremamente complexos, intertrans e outros, né, disciplinares, onde está o grande, né, caminho das pedras, né, em cima de toda a tua bagagem que tu orientas com isso. Ai, bom, pergunta. É difícil mesmo, tem indicador, tem coisa que é muito difícil de medir, né? Mas você tem que fazer o exercício de medir. E não é só difícil para nós. Veja, a ISO de responsabilidade social, a 26000, ela não é uma norma certificável justamente por essa dificuldade de ter indicadores para todos os temas, tá? Então não é uma dificuldade nossa, é uma dificuldade da essência da temática, né? Tem coisas que vai ser mais fácil você ter indicador, consumo de energia, de água, tranquilo, né? Mas tem coisa que é muito difícil você ter indicador. Por exemplo, a questão da transformação do nosso aluno, né, que foi mencionado agora. Como que a gente vai estar mensurando isso? É difícil eu estar mensurando, né? Quanto que você transformou o comportamento de um aluno. Então, tem questões que são difíceis realmente de ter indicador. Mas a gente tem que fazer um esforço de chegar com o próximo o mais possível da realidade. Então, ter um pouco de criatividade, né? E pensar no que eu não estou medindo exatamente isso, mas o que é possível medir. Agora, medir, não deixar de medir porque é difícil, tá? Porque senão, aí você não tem nada, né? Não é que você parte de um indicador que não é ótimo, você não tem nenhum indicador. Então, a minha orientação tenta chegar no próximo, mais próximo do indicador que você gostaria de ter. Que a instituição já participou do diagnóstico, alguns foram enquadrados no meio, né? Nem tão para frente, nem tão para trás, devido à dificuldade e complexidade, né, de quantificar. Mas muito obrigada, parabéns. Entre as palavras dos colegas, foi uma ótima palestra. Obrigada, Rúbia. Obrigada. Vamos então para a última participação na plateia. Boa tarde a todos. João Candalice, Belo, aposentado. Antes de fazer um parênteses, jovens, sejam felizes, vivam com intensidade, busquem locais e exijam locais para o lazer. Não larga não, a vida é muito curta. Vamos para o nosso cotidiano. A professora, parabéns pelas colocações. Você colocou a universidade enquanto modelo. Qual é o nosso modelo? O que nós vamos levar para a nossa sociedade? Por exemplo, no conflito que tem aqui em Pelotas, que tivemos que criar a lei do silêncio. Eu não quero resposta de ninguém.
Eu só peço para que todos nós pensamos um pouco. E aí nós temos o objetivo 16 e o 11. O 16 fala de justiça, paz, e nós criamos um ambiente de conflito, onde devia ser o lazer, devia ser o momento de prazer, acaba sendo um local de conflito. E está lá no objetivo deles, de cidades sustentáveis. Também se eu tenho uma cidade em conflito eu não tenho sustentabilidade. Então, qual é o papel de cada um de nós nisso tudo? Não quero resposta de ninguém, nem... Só que nós pensamos um pouco qual é o papel nosso, enquanto integrantes de uma universidade, enquanto membros de uma universidade, e como a professora colocou muito bem, qual é o modelo que nós vamos levar para a sociedade. E que o Sérgio colocou, tem gente pagando esse modelo. Correto? Parabéns a todas as manifestações e parabéns pelo evento e pelos temas que estão sendo abordados. Obrigado, hein? Só uma coisa, vocês não falaram sobre esse 14.001, você usou a 16.000. No plano PDI, a 16, toda aquela série da 16, é uma ferramenta também que se usa para fazer o planejamento estratégico da empresa na relação com o meio ambiente. Talvez pensar um pouco nela. Um abraço, obrigado. Ok, muito obrigada, professor. Agradecemos então, né, a professora Rosa pela sua brilhante palestra. Muito obrigada por ter contribuído com a gente. Gente, 10 minutos de cafezinho e depois voltamos para a próxima palestra. Obrigada.